E chegamos na terceira aula da Imersão Dev com o Google Gemini e eu vou falar real para vocês. Eu estou muito feliz com o que a gente construiu até aqui, porque lá do mato, do zero, a gente começou a criar o nosso servidor e na última aula a gente colocou uma forma de armazenar os dados da aplicação que a gente está fazendo na nuvem, né? E é legal porque a cada imersão que passa, a gente de verdade quer trazer mais possível a experiência do mundo real de desenvolvimento para você. Às vezes que quer fazer transição de carreira, que está estudando, tentando alcançar seus objetivos profissionais. E de verdade, esse conteúdo que a gente viu, nem sempre a gente aprendeu em 2 horas, né? A gente nunca aprendeu em 2 horas. Não, porque na verdade aqui também a gente está abstraindo bastante conteúdo para você conseguir acompanhar a conversa e entender o que nós estamos fazendo. Mas tem muitas camadas, Gui, para estudar. Se a gente quisesse parar para ficar só falando da forma que a rede se comunica, cara, já era uma imersão inteira. Todas as imersões do ano que vem seriam sobre esse assunto. Com certeza. Então a gente está escolhendo uma linguagem simples de trabalhar, com recursos fáceis de configurar, porque o mais importante é se registrar essa ideia. Por exemplo, você comentou, olha que legal, agora a nossa aplicação, ela trabalha com dados e armazena em algum lugar. Por enquanto, esse algum lugar é um array, um objeto que a gente criou, isso está só em memória. No final da última aula, a gente começou já a acelerar um pouquinho esse pedal para a gente poder trabalhar com um banco de dados real. Inclusive, a gente escolheu o Mongo para trabalhar, né? Exato, que é um banco muito utilizado em APIs na vida real. Então, você vai ver em muitas aplicações, em muitas APIs de muitos serviços que utilizam exatamente esse mesmo banco. E ele está na nuvem, ou seja, os recursos de nuvem eles existem, entre outras coisas, também para dar uma facilitada e para tirar da gente esse trabalho de você ter o seu servidor on-premises, que a gente fala que é o seu servidor próprio de banco de dados. E aí a nuvem gerencia isso para a gente e facilita muito esse trabalho. Cuida de autenticação, cuida de segurança, cuida do armazenamento. E isso tudo, essa parte do banco é real, o banco existe e os dados vão ficar guardados lá, não é mais nada em memória. Essa aula vai ser muito legal porque a gente vai conectar o nosso sistema a esse banquinho aí. Vamos colocar alguns códigos novos nele para ele entender os caminhos que tem que seguir. Mas agora, no final da aula de hoje, a sua aplicação vai ser capaz de gravar dados em um banco que está na nuvem. Mas calma, antes da gente de fato sair digitando, escrevendo o código e deixando a nossa aplicação ainda melhor, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade no Discord. Lá a gente tem encontros com monitores, pessoas que estão fazendo transição de carreira, pessoas que já programam, já estão atuando no mercado, que ajudam outras pessoas a aprender. É muito legal. Eu tenho certeza que a experiência de quem entra numa imersão dev e faz parte da comunidade do Discord, interage, vê outros projetos, analisa até outros prompts que as pessoas usaram para criar as suas listas, né, seus arrays ali, igual a gente fez, é muito diferenciado. Então, faça parte da nossa comunidade no Discord, assista todas as aulas, a gente está hoje na terceira, assista todas as aulas para que você tenha acesso ao seu certificado, porque eu tenho certeza que, assim como a nossa história, né, na tecnologia de aprendizado, a gente teve a oportunidade de contar com professores, né, e professoras tão legais, tão brilhantes, que nos ajudaram e nos formaram para hoje passar o conhecimento que a gente tem. Então, eu acho que, no fundo, é uma alegria muito grande, né? Uma honra, claro, né? que é. Sim. E quando a gente troca, a gente aprende com a nossa experiência e com a do outro. Até para criar esse projeto, a gente trocou as nossas experiências, discutimos abordagens e tudo o que está acontecendo aqui, como você bem falou e a Ju também, é reflexo daquilo que a gente vive na vida real, no mercado profissional. Nós estamos simulando etapas que você vai viver também na sua jornada. É isso aí. Sim, e é por isso que eu acho importante que você acompanhe todas as aulas, porque a gente constrói uma aplicação de pouquinho em pouquinho. Então lá na última aula que a gente vai ter a totalidade do que a gente pretendia passar, pretendia ensinar, transmitir para vocês nessa imersão. Então assiste todas as aulas para você ir acompanhando e incrementando todos esses pouquinhos que a gente está fazendo. É isso aí. Bom, Vamos para cima, gente? Vamos. Você vai lembrar que na nossa última aula, no nosso último encontro, a gente criou uma conta lá no Atlas, criamos uma conta para usar o MongoDB na cloud e ele deu para nós algumas informações que nós guardamos. A gente salvou lá o nosso usuário, a nossa senha, salvamos a nossa string de conexão, mas o Atlas ainda pedia para a gente fazer mais um passo, que é instalar no nosso projeto o pacote que vai ser responsável por cuidar da conexão com o Mongo. Agora, estamos na aula 3. Eu quero saber se você lembra
qual é o comando que a gente usa para instalar qualquer pacote no Node. Não só lembro, como vou mostrar aqui na tela. Vamos ver. npm install, ó, MongoDB. Exatamente. A Ele gente vai fala fazer... que isso é um driver, né? Então, de alguma forma, a gente tem que falar assim, ó, o nosso projeto vai se conectar com o MongoDB. Exato. Né? A gente precisa dessa dependência, né, Ju? Precisa. Se você quiser depois pesquisar ou perguntar para o Gemini e definir driver para você, porque os drivers são muito importantes em programação. E também, se você quiser ir na página do NPM e pesquisar todas essas dependências que a gente instalou, você encontra a página delas no site do NPM. Então, NPM MongoDB, NPM Express, você vai encontrar a página que tem todas as documentações dessas dependências e de todas as outras que elas utilizam. Que da hora. Vamos lá, então. Eu vou copiar esse link, npm install MongoDB. Isso. Lá no nosso projeto, eu vou colocar aqui, ó, npm install MongoDB, dou um enter. Ele está pensando ali um pouquinho. Isso é só para adicionar no seu projeto a capacidade de falar com o banco. A gente ainda vai precisar configurar essa conexão com o banco. A gente vai precisar dizer onde está o nosso banco. Exato. Ótimo. Se você for no package.json, vai ter lá adicionado esse driver que a gente acabou de instalar junto com o Express. Olha só, hein? Agora está tudo configurado, package.json já foi informado. Bom, a gente vai conectar a nossa aplicação. Pensa assim, o banco de dados, você pode ter vários bancos dentro lá do seu espaço de armazenamento, digamos assim. A gente quer conectar com um banco específico e dentro desse banco nós vamos ter, digamos assim, coleções, que é a forma como a gente se refere. Coleção posts, dependendo da sua aplicação, coleção usuários, coleção livros, a gente tem que ter a nossa coleção posts. Então, lá no site do Mongo, a gente volta lá para terminar de fazer essa criação. Dá para fazer pelo código? Dá, mas vai ficar mais fácil se a gente fizer isso direto pelo site do Mongo. Você pode dar um done ali embaixo, na linha no botão verde. E no cluster 0, você pode dar um add data ali embaixo. Data. Isso. Create a database on Atlas, que a gente vai criar a nossa database. A gente tem um cluster, né? A gente tem esse espaço, né? A gente vai criar agora a primeira database. A gente pode colocar imersão insta... Como é que chama? Instabyte? Chama imersão-instabyte. Beleza. Instabytes. Insta. Dá um pouquinho pequeno aí se você quiser dar um... E qualquer referência com a realidade... É mera coincidência. É mera coincidência, pessoal. E como eu falei, o Mongo é um banco de objetos. Então, dentro de uma database, a gente tem algumas coleções, dependendo do nosso projeto. A gente precisa de pelo menos uma coleção, que é uma coleção de posts, né? Então, a gente vai criar uma coleção chamada posts. Minúsculo? Tudo minúsculo. É como se a nossa database fosse o meu armário e as minhas coleções fossem as minhas gavetas. Ótimo. Dentro das minhas coleções, eu guardo os objetos que eu quero utilizar. Exato. Legal. Lá embaixo deve ter Create Database. O botão estava meio escondido. Ele vai fazer um deploy, ele vai publicar lá na nuvem do Mongo. Pode levar uns minutinhos para você. Aqui foi rapidinho. Nós já temos uma database e no menu da esquerda já tem ali posts, né? Ele puxa o posts. No canto direito tem Insert Document. Ali no cantinho direito, se você for tudo para a direita, vai ter um botão Insert Document. Isso. A gente pode criar dentro da nossa coleção de posts, dentro da nossa base Instabytes, alguns posts. Então, quando a gente clica em Insert Document, ele já cria um ID pra gente. Olha lá, o identificador único. Automaticamente. Ele já cria no formato que é específico do Mongo. A gente entra nisso daqui a pouco. E agora a gente pode ir criando o que a gente quiser. Então, tem 2 pontos, você pode criar aí na esquerda, na verdade você vai clicar à esquerda desses 2 pontos. Tem um sinalzinho de 2 pontos. Isso, ele é um pouco esquisitinho. Ele é meio... deixa eu dar um super zoom. Opa, esse zoom me ajuda, gente. Caramba! Eu com os meus óculos aqui agradeço. Nossa, eu com o zoom não tava vendo. Vai lá. O que a gente combinou que cada post precisava? Cada post precisa de uma... Vamos ver? Eu não lembro. Então vamos lá. A gente tem aqui tá lá para no os nosso posts. server. No server. Subindo.
O ID, O que ID que meio já que tá ele lá. já está lá, Uhum. descrição Imagem. e o caminho da imagem, né? Isso. Essa imagem a gente pode dar um nome melhor, porque a gente vai lidar com URLs de imagem, né? Então pode ser IMG URL, pode ser imagem URL, o que vocês preferirem. Porque não é uma imagem que a gente está guardando, é URL de uma imagem. Nomenclatura é uma coisa muito importante. A vida toda a gente vai debater, a gente vai discutir e a gente vai ficar pensando nos nomes que a gente dá para as coisas. Então, Descrição? descrição, tudo sem caracteres especiais e sem acento. Aí a descrição a gente pode colocar uma string qualquer. Descrição, uma imagem. Porque a gente está só testando, né? Uma imagem. E agora a gente pode ir no mais, que apareceu ali do lado da linha 2. Isso, adicionar campo depois de descrição. E agora, pode ser imagem URL, IMG URL. IMG, URL. Isso. Tudo junto ou a gente faz assim? Tudo. Pode ser com camel case. Tá bom. Então, o maiúsculo, você pode colar ali um HTTP, um caminho legal, verdade. do que estava lá no projeto. E nessas horas sempre surge aquela dúvida, mas e se eu quiser colocar outro nome? Posso? Meu nome é diferente? Pode. Você pode chamar os campos aí de batatinha, dinossauro e caravela, não tem problema. O problema é lembrar desse padrão depois. Por isso que a Ju reforçou que nomenclatura é algo tão fundamental. A gente não pode olhar para o nome e ter que ficar pensando, puxa, o que a pessoa quis dizer? IMG-URL? B, né? Então, B, A, C, Z. Nossa. IMG-URL, você bate o olho, você sabe que é o URL, o caminho para uma imagem. Descrição, você sabe que é a descrição. Só com cliques criamos aí um primeiro documento no banco. Exato. Boa. Tem mais um campo que eu acho que é importante a gente colocar. Nós estamos lidando com imagens que vão para o navegador. Existe o texto alternativo da imagem. O texto alternativo serve para que pessoas que usam leitor de tela para navegar pela internet, elas entendam o que tem nessa imagem. Então, a gente coloca uma descrição bem objetiva e é um campo que é sempre válido a gente colocar, ele é muito importante. Então, a gente está lidando com imagens, vamos colocar mais um campo, aí pode clicar no mais. Pensando em acessibilidade também, né? Sim. Isso, escreve só Alt. Alt já é padrão. E pode colocar aí como exemplo descrição da imagem. E nesse momento, quando a gente preenche, na parte direita, o Mongo já está identificando como string. Se a gente quisesse colocar números, a gente poderia usar outros tipos de dado. No caso, são strings mesmo que a gente está trabalhando com texto. E um ID, que é o Object ID, que ele é um formato de ID do Mongo. Beleza, lá um pouco mais para baixo, o insert. Ele está inserindo. Então, a gente, já temos um banco, nosso banco já tem um dado. O primeiro registro aqui, Isso. né? Tem uma série de botões na direita, acho que você consegue duplicar pra gente ter pelo menos uns 2 ou 3. Tem um desses que deve ser, copiar, deve ser clone. Aí, clica em clone. Pode, de repente, trocar os dados ou deixar os mesmos. Pode deixar os mesmos se você quiser, ou colocar uma imagem 2, não sei. Tá, vou colocar uma imagem 2. Só pra gente saber que Só pra alterou gente lá. saber que... Não, vamos colocar, como que chama aquele... O que o gato estava fazendo? Gatinho panqueca. panqueca. Gato panqueca. Nossa, Beleza. esse aqui... Beleza. Pode deixar o resto. E galera, Gui, o mais legal que a gente está fazendo aqui então é começar a trocar aquele nosso array que estava em memória, cheio de objetos, por algo que está no nosso banco de dados. Por isso que a gente está criando esse ambiente. Nós populamos esse banco, criamos a coleção, criamos a base, para daqui a pouco a gente poder jogar aquele nosso array fora e trabalhar com esta base de dados. Exato. Legal, acho que a gente tem um próximo desafio, que é pegar as informações que estão lá no cloud e trazer para o nosso projeto. Exato. Vamos já fazer temos isso? o banco, já temos a aplicação, Já já tem temos um uma Mongo. string de conexão. Como é que a gente junta tudo isso? Primeira coisa que a gente vai fazer é trazer a string de conexão que a gente copiou para o nosso projeto. Ela tem informações sensíveis sobre o banco, porque ela é o único ponto de conexão com o banco. Todas as informações que precisa para conectar estão lá. Seu usuário, a senha, o endereço do banco na cloud, etc, etc. Esse tipo de informação não pode ficar pública nem ir para o GitHub de jeito nenhum. Existem algumas formas da gente proteger dados sensíveis. A gente vai usar uma das mais básicas, simples e usuais, que é criar variáveis de ambiente. Ok, a gente já está no projeto, como eu crio uma variável de ambiente e guardo as coisas de forma segura? Porque assim, a gente já está guardando a chave de API fora do GitHub, né? Só que nossa aplicação não consegue acessar esse TXT. Consegue, mas não de uma forma simples. Abre o terminal, Gui, que nós vamos instalar
Não, a gente não vai instalar nada. Eu viajei na maionese. A gente pode pode fechar só o criar um terminal. arquivo. A gente vai criar um arquivo na raiz do projeto. E esse arquivo tem que chamar ponto, começa com ponto mesmo, env, E-N-V. Isso, ele vai virar um ícone de engrenagem. Ponto .env é o arquivo básico, né, padrão, onde a gente cria esse tipo de variável que a gente chama de variável de ambiente. Porque ela existe só dentro do nosso ambiente. Vamos criar aqui um nome para a nossa variável, né? A gente pode chamar ela de string conexão mesmo. E é tudo minúsculo, maiúsculo? Nesse caso, muito importante, o padrão das variáveis desse tipo de constante, né, de variável de ambiente, é tudo maiúsculo separado por underline. Tá. Então, que tudo nome maiúsculo, você sugere? String conexão. String Que fica bem underline? Underline, que é padrão. Conexão. Isso. Aí vou dar um igual e vou pegar lá o valor Isso. de tudo que a gente tem aqui. Ctrl C, Isso. aqui, Ctrl V. Colou. Se vocês observarem a string de conexão que o Mongo forneceu pra gente, Guilherme, ele já tá fornecendo o seu... A senha aqui, né? Com a senha. Às vezes ele pode vir... Pode ser que quando você faça no seu, ele venha com a senha, dizendo assim, coloque sua senha aqui. E aí é sempre esse esquema, o nome do usuário que você criou, 2 pontos, a senha, @, o endereço, /, aí você pode passar qual que é o cluster, né? Porque você pode ter várias bases de dados dentro do mesmo cluster e tal. Então vai depois da barra, não precisa mexer em mais nada, é só porque a estrutura da string de conexão é sempre essa. Então tá tudo preenchido já. E a gente vai lá no nosso git ignore, muito importante, adiciona uma linha .env. Opa, minúsculo. Isso. Que aqui se trata do arquivo, né? Se trata do arquivo. E aí esse arquivo não é comitado, ele só existe, todas as variáveis que a gente coloca nesse arquivo só existem neste ambiente. E como é que a gente passa essa variável pro Node de uma forma segura? Porque a gente não pode colocar isso dentro do nosso projeto. Exatamente, Agora, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai lá no nosso package.json, que a gente vai adicionar uma coisa nova nele. Tá vendo a linha 26 scripts? Dentro desse objeto a gente consegue definir alguns comandos que a gente passa para executar tarefas. Então a gente estava usando até agora Node, Watch, Server.js, a gente estava descrevendo tudo isso na mão. A gente consegue passar isso para dentro de um script, ou seja, quando a gente executar esse script, ele vai executar o comando que está sendo passado. Então você pode escrever dentro aí do dev mesmo, que é um dos classicões, Node, hífen watch, que a gente já estava usando. Watch. Agora a gente vai adicionar outro espaço, hífen env, hífen file, F-I-L-E. Tudo junto. Isso, env hífen file. Ah, tá. Igual ponto .env, só que aí tudo junto. Tudo junto? Isso, igual ponto .env. Isso, aí espaço server.js. Server.js. Isso. Aí o que a gente está fazendo? A gente está passando para dentro do comando para o Node deixar o nosso servidor de pé e ficar recarregando segunda informação, né? Segunda flag, né? Segunda opção que a gente está passando. A primeira é essa watch, segunda opção, dizendo que tem um arquivo de variáveis de ambiente no meu projeto. E como ele chama, né? chama env. Então, Node, olha lá. E por último, ele pega tudo isso e inicia o nosso servidor executando aí server.js. A gente poderia escrever esse comandinho na unha toda vez que a gente fosse mandar rodar para testar, mas obviamente é um trabalhão, por isso a sugestão da gente usar esse recurso tão legal dos scripts. Sim. Excelente. Agora sim a gente pode abrir o terminal e se quiser subir o nosso servidor. Porém, antes, vamos fazer o seguinte, vamos lá no server.js, em qualquer ponto do server.js, vamos adicionar um console para ver se está funcionando? Onde você sugere? Pode ser lá no começo, na linha 2 mesmo. O que você quer fazer? Console.log. Console.log. Isso. E agora a gente vai realmente acessar esse string de conexão. Pode tirar as aspas. A gente vai passar process.env. Qual que é o nome da nossa variável de ambiente? String, tudo maiúsculo, né? Igual eu escrevi lá? Exato, porque é, né, case sensitive. Underline. Conexão. Isso.
Vamos subir o servidor para ver se está tudo funcionando? É uma dúvida. A gente alterou aqui no scripts, né, usando esse scripts no dev. Eu não subo mais o servidor da forma que a gente estava fazendo, né? Agora, provavelmente, que comando que eu uso para subir o servidor? O dev, esse script que a gente está usando, ele vai substituir o node, _what, _env, -file, igual a env.server.js. Você mesmo falou que você não vai precisar rodar tudo isso. A gente vai justamente mandar ele rodar o script dev. Como que faz? npm run dev. Lembra que a gente comentou, né? Que o npm funciona com várias coisas. Ele funciona com init para iniciar o projeto, install para instalar um pacote e agora a gente utilizou aí ele para rodar esse script. Que legal. Esse script de E comando. deu certo, ele conseguiu trazer de uma forma segura exatamente o script que a gente tem ali. Acho que o próximo desafio agora é o seguinte, agora que a gente já tem acesso ao script... O próximo desafio, na verdade, é pagar esse console.log, porque senão... senão o próximo dev que vier já vai ter acesso. Já vai estar tudo lá, não adianta ter env nem nada. Isso mais do que um desafio é uma necessidade. Uma necessidade. Agora a gente precisa de uma forma de dizer para o nosso sistema se conectar com esse banco. Boa. Não estou nem chegando no mérito ainda de puxar as informações. Primeiro a gente quer que a conexão seja estabelecida utilizando aquela string de conexão que a gente acabou de montar. O que Vossa Excelência sugere? Olha, um caminho muito comum é que Vossas Excelências que estão acompanhando a gente criem um arquivo específico para lidar com essa parte de conectar com o banco. Isso a gente pode fazer para quem já conhece orientação a objetos, pode criar uma classe. Para quem não conhece, pode criar uma função. Não importa muito o como. O que importa é a gente separar essa preocupação. Então, vamos em um outro arquivo colocar essas informações que são referentes à nossa conexão com o banco. A gente pode criar um arquivo até numa pasta específica. Ah, boa. Como que vocês sugerem o nome dessa pasta? Vamos criar uma pasta chamada src. Por que src? É de source, de código-fonte. Por que a gente está dando esse nome? Porque é o nome padrão. Então, dentro do source code, dentro do código-fonte, podemos adicionar mais uma pasta para ficar organizada. Então, seleciona o src e clica no ícone de pasta. Config. E dentro da pasta config, aí a gente cria um arquivo que a gente pode chamar de dbconfig, .js, ou mongo config. dbconfig eu acho que fica mais legal. Tá, dbconfig.js. Isso. E aí, como que a gente conecta? Uma coisa que é importante a gente saber, que quando a gente usa drivers, tudo que a gente instalou que não é do nosso código, a gente tem que entender como utilizar os recursos. Caso do Express, a gente já tinha visto a documentação e já descobriu. Para eu usar o Express, eu tenho que primeiro chamar a função, depois passar para dentro de app, depois, olha, quais são os métodos que eu consigo usar? Usar .get, usar .listing. Tudo isso é da documentação e o Express é que define. Mesma coisa com o driver do Mongo. Para o driver do Mongo funcionar, ele tem algumas funções específicas que a gente tem que executar. E isso é meio que o que a gente chama de receita de bolo, porque a gente sabe, você vai usar aqui o driver do Mongo chamando essas funções. E aí passa as informações, passa a string de conexão para essa função. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um código, que é a receita de bolo. Esse código ele já está pronto para a gente não precisar digitar muita coisa. Isso. Pelo que você falou, Ju, deixa eu ver se eu entendi. Depois que a gente criou lá no Atlas, fez todas as configurações, né, do que era necessário, para que o meu projeto Mongo se conecte com o banco de dados, é um código que não vai mudar muito. Né? Então, a gente já deixou esse código preparado, né? Vai ficar disponível aqui embaixo o código que conecta com o código do dbconfig, alguma coisa desse tipo. Tá? Ele não é nem que ele não vai mudar muito, viu, Gui? Assim, eu vou ser um exagerado, ele não vai mudar nunca. Inclusive, é comum que em documentações de bancos de dados já se dê a opção desse tipo de função para várias linguagens de programação. Você vai lá, copia e cola e ajusta um detalhe. Posso dar um Ctrl+V? Manda dar ver. um Ctrl+V. Dei um Ctrl+V, ele criou um código aqui. Nem são tantas linhas assim, né? São 17 linhas de código. Né, e tem uma função aqui que conecta ao banco, conectar ao banco. Lá em cima ele importa Mongo Client from MongoDB, que foi o que a gente instalou. Então, Mongo Client de onde saiu? Da documentação. Então, tudo isso a gente utiliza segundo a instrução que passa pra gente. A gente colocou dentro de uma função que aí a gente chamou em português mesmo, conectar ao banco. E essa função tem um parâmetro, que é a nossa string de conexão. Então, agora o trabalho, lembra que função a gente declara e depois executa ela, né? Ela não está sendo executada. Aqui ela está só sendo criada.
Então, lá no nosso server JS, em algum momento eu vou falar assim, olha, conecta com o banco e eu passo aquela string de conexão, que eu não lembro, deixa eu dar um Ctrlzinho aqui, ó, que eu deletei. Ah, tá, que é o process ape string de conexão. Isso. Então, beleza. Como que eu faço isso, Ju? Se a gente voltar lá no dbconfig, na primeira linha da função, tem export default, assim que daqui a pouco. Mas export default significa que a gente consegue pegar essa função que está em um arquivo e usar ela em outro arquivo. Então, beleza. Agora a gente vai no nosso server JS e importa. Se a gente exportou de um lugar, a gente importa em outro. Então, importe, parecido com o Express, que agora importe o nome da nossa função, conectar ao banco. Nossa, e ele fez tudo. Isso, ele fez, mas um detalhe muito importante, porque às vezes o VSC se confunde. No front-end não precisa do .js no final, mas no Node precisa. Então ele autocompletou, mas volta lá no final na linha 2, dbconfig.js. Olha! Essa é aquela dica de milhões de quem no dia a dia trabalha com o negócio, né? Exato. Que provavelmente já importamos, não colocamos o .js, tivemos problemas. Aí você fica procurando, horas que eu e esqueci. horas, nossa, é a função, deixa eu digitar. Não, foi ali o Visual Studio Code que ele foi tentar ajudar. Claro, eu até entendo. Por isso que é importante a gente conhecer a ferramenta, mas também conhecer a linguagem. Não, achou ruim? Faz o código no bloco de notas. Mano. Tipo isso. Né? Mas beleza, então ó, a gente não pode esquecer esse .js depois, tá? Não. Ele trouxe o nomezinho certinho. Ju, agora o próximo passo é de fato conectar passando a string de conexão. A gente já tem a função, que ela foi importada aí. Vamos testar se ela está funcionando. Await. Await. Await, a palavra mágica. Conectar ao banco. Conectar ao banco. E lembra que ela precisa receber a string de conexão, né? Aquele Ctrl+C que estava aí. Eu tava digitando, falando assim, cara, eu não posso dar nenhum Ctrl+C pra não não perder. perder a string de conexão. Beleza. Vamos no terminal ver o que aconteceu? Olha aí, hein? Conectado ao MongoDB Atlas com sucesso. Tá conectado a um banco que não tá nem aqui, tá lá na nuvem. O seu sistema na tá verdade, conversando pela internet. Você sabe onde esse banco tá? Em São Paulo. Não faço ideia, gente. Eu sei que está em São Paulo porque a gente configurou em São Paulo, mas poderia estar em Exatamente. Iowa. Onde está de São Paulo, eu já não sei. Aí ó, tem essa. Tá em O São que Paulo, importa mas é que estão onde? fora da nossa máquina. Exatamente. Exato. A gente tá em algum lugar e nesse algum lugar os nossos dados estão seguros. Estão. É o que Estão a gente acredita, seguríssimos. né? Bom, agora o nosso sistema, então, ele já é capaz de ouvir algumas rotas, Certo. mas a gente ainda não fez ele buscar o conteúdo no banco. Ó, assim, vou fazer uma provocação aqui. Fazer uma provocação. Faça. Aqui, ó, na linha 12, que a gente fala assim, tá aqui todos os posts, que era aquele monte de post que a gente estava usando, só ambiente de desenvolvimento e tal. Daria para eu já puxar esses posts que estão lá na nossa cloud? Daria, a gente pode fazer essa adaptação agora. Mas eu só acredito vendo. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma função. Vamos criar a função aí no server mesmo, porque Aqui o no Gui server. tá doido para testar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos criar uma function. Vamos chamar essa function de get todos os posts. Eu vou usar get porque é o padrão, né? Quando a gente está pegando coisas, a gente usa a palavra em inglês mesmo. Tem algum parâmetro? Tem um parâmetro... Não tem parâmetro não, porque a tem gente quer tudo. A gente quer Ótimo. todos Deixa eu os te dar uma posts. sugestão, Gui. Fala. Pausa o seu servidor, quebra ele, dá um Ctrl+C, só para que a cada Ctrl+S que você está usando, ele não reiniciar o servidor e fazer uma nova conexão com o banco de dados. Tá. Porque imagina que a gente faz 1 milhão de conexões em sequência num espaço super curto, o servidor vai olhar do outro lado e falar, ué, estão me atacando ou é isso mesmo? Bem lembrado, Ó. porque a gente espera que tenha muita gente assistindo essa imersão. E na internet parece que essas coisas não importam, mas elas importam, Importam porque vocês muito. serão muitas pessoas. Então, ó, ele falou assim, ó, deseja finalizar, eu só coloquei um sinal de S e ele parou, tá? Só diferente do que a gente fazia Tá antes, bom. que era só Beleza. o Ctrl+C e ele parava. Tranquilo. Criamos a nossa função na linha 12. Antes da gente preencher essa função, uma coisa muito importante. Antes da palavra-chave function, a gente vai adicionar uma outra palavra-chave chamada async com Y. Async. Algo assim. Async function, get todos os posts, a gente já vai chegar nisso. Aqui dentro, o que a gente vai fazer? Criar uma const, a gente pode chamar de db, igual. Vamos fazer o seguinte, vamos subir um pouquinho, deixa eu dar uma olhada. Eu posso acessar aqui, mas eu fico olhando para a sua tela. Na linha 3, onde a gente está só conectando ao banco, agora a gente tem que fazer diferente, porque a gente tem que pegar os dados dessa conexão para conseguir usar os dados dessa conexão. Então, na linha 3, a gente vai criar uma const.
No comecinho Lá dela. no comecinho, antes de await, cria uma const. Qual a gente nome? pode chamar de conexão mesmo. Conexão. Conexal igual await. Isso, beleza. Então agora, quando essa função conectar ao banco, todos os dados relativos a essa conexão vão ficar guardados nessa variável. E lá na linha 13, onde a gente começou a nossa const db, vai ser db igual conexão.db. E aí, qual que é o banco de dados, qual é o nome do banco que a gente criou, Gui? A gente vai precisar A gente vai precisar dele. olhar lá no... Cara, que eu não lembro. Nossa, eu tô. Ainda Caramba. bem que a gente tem o site do Ainda Atlas. bem, nossa. Porque você pode ir lá e dar uma olhadinha. Isso. Então vamos lá Tira no um site pouco do do Atlas. zoom, Nossa, vamos ver se vai eu fiquei aparecer pra preocupado. É gente. posts. Imersão Instabytes. Não, o nosso Ah, é o banco. nome do banco. Imersão Instabytes. Então vamos voltar lá. Aqui eu coloco Aí, entre aspas, string. né? Aqui, String, isso né? aqui é uma string. Imersão, hífen, Instabytes. Instabytes. Isso. E agora a gente cria uma nova const para guardar a coleção. Então, const coleção igual. Coleção em português? Coleção em português mesmo. Tá bom. A gente agora vai chamar db.collection. db.collection. Collection, aí é isso, aí é um método mesmo. E aí passa uma nova string. Qual que é o nome da nossa coleção? Posts? Posts. Aê, beleza. E pode parecer um monte de coisa, mas olha que simples é ler essas linhas aqui. Bom, eu estou criando meu objeto DB, mas de onde que ele vai vir? Daquela conexão que eu abri do banco, ponto o banco de dados que eu estou acessando. Quer dizer que nesse momento, quando eu passar aí pela linha 13, o meu objetinho DB, ele representa o meu banco chamado imersão Instabytes. Na linha de baixo, que a gente está criando outra variável, outro objeto aí, o que ele está recebendo? O meu banquinho db.collection. Então eu fui naquele banco e abri uma coleção específica. Fui no meu armário e abri uma gaveta específica. Qual? A gaveta posts. Então, nesse momento, o get todos os posts, ele está indo e a gente está criando objetos para representar o nosso banco e a nossa coleção. Excelente. Perfeito. E agora a gente tem que retornar o que a gente vai encontrar dentro de coleção posts. Então a última linha vai ser um return, coleção.find, F-I-N-D. Find aí é uma função que não recebe nenhum parâmetro, só abre e fecha parênteses. Depois de fechar o parênteses, adiciona mais um ponto e um método toArray, T-O-Array. Sure. Abre e fecha parênteses de novo, que aí ele vai fazer aí uma conversãozinha para um array para a gente conseguir retornar. Beleza, criamos a função, ela tá apagadinha porque ela não foi executada ainda. Onde que a gente vai executar? Ah, não, você tá de brincadeira que é aqui no lugar do post. É claro, se a gente está jogando fora o nosso array, é aí que a gente precisa da função. O ideal aqui é que esse JSON já pegue o resultado. Então, antes da gente fazer o res.status, a gente adiciona uma linha dentro. Isso. Aí, await, chama uma const, né? Olha, eu tô ficando em Pode ser const resultado, que é um comunzão. Resultado. Ou posts, né? Eu vou chamar de posts, posso? Pode. Posts. Igual await. Await. Chama a nossa função. Get todos os posts. Executa ela com os parâmetros. Os parênteses, desculpa. Tá vendo que o await, o VC não gostou? Porque tá faltando um async antes disso. E aí, async e await, eles são um parzinho. Então, quando a gente usa a palavra-chave await para esperar alguma coisa acontecer, a gente tem que avisar antes. Aí é onde você colocou o cursor, aí mesmo. Async, com Y. Async. Isso. Async no começo da função. É muito programador. Exato. Await, e aí vai esperar. E agora dentro do JSON a gente coloca nossos posts. Os posts que, no caso, não é mais aquela lista que a gente tem. Eu posso comentar essas duas linhas aqui? Pode, a gente não está trabalhando com esses IDs ainda. Eu selecionei todas as linhas com Ctrl/, ele comenta. Aí essas linhas a gente não está utilizando. Beleza. Agora a gente não pode esquecer de subir o servidor de novo. Ah, é verdade. Vocês já esqueceram de subir o servidor? Muitas vezes. Ficaram testando, caramba. Olhar, entrar no localhost e falar, não é possível. Caramba, deixa eu pôr um console logo, mas nem o console tá aparecendo. Mexe no arquivo hosts da máquina, não sabe o que tá acontecendo, só faltou subir o servidor. E retorno de função também já... Nossa, fez a função e esqueceu. Já aconteceu isso. É o clássico. Muitas vezes. Pelo amor. Vamos lá, gente. NPM rundev? Exatamente. Agora subiu o nosso servidor. O servidor está de pé, escutando. Vamos ver se conecta ao Mongo. O servidor está escutando e ele está conectado ao Mongo Atlas. Ou seja, agora a gente tem
uma rota barra posts que tem que servir alguma coisa pra gente. Tá. Como Então, é uma rota GET, a gente pode testar no navegador. lembrando que a gente não está, nesse caso, pegando as informações post a post, Não, a gente quer pegar de todos. Posts. Quando eu isso. dou um enter. Tá de brincadeira, gente. Olha lá, do banco de dados, uma imagem. E para garantir que essa imagem, realmente, esses dados estão vindo do banco, quem que a gente tem no ID 2 ali? Pois é, a gente tem Gato o ID. Panqueca. É, o Gato Panqueca e os IDs. Ele Os puxou IDs. certinho ali, então a gente consegue ver que a da imagem 1 é diferente da 2. Os mesmos dados que você criou lá no Mongo Atlas, agora você está puxando para a tua aplicação utilizando o Node e o Express para a gente poder servir isso. Que incrível. Palmas pro profissional. Não, merece palmas, merece palmas, merece muitas palmas. E aqui, Gui, tem tantos caminhos possíveis para ir agora, porque pode ser que a galera que está acompanhando a imersão esteja entendendo, tá vendo que a gente está conseguindo chegar a algum lugar, mas tá com aquela dúvida, nossa, o que é aquele arquivo? Tinha tanta linha, o que eu faço com ele? Um caminho possível é a gente adicionar alguns comentários no nosso código ou pedir ajuda para alguém que talvez entenda e possa explicar um pouquinho. Gemini. Dá para mandar para ele. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu selecionei todo o meu código do server JS da linha 1 até a linha 21, porque da linha 23 a gente provavelmente vai refazer, né? Vai. Alguns passos. Então eu vou voltar lá no Google Gemini, vou colocar todo esse código, Ctrl V, e vou falar para ele o seguinte, gostaria que você incluísse um comentário antes de cada instrução, dizendo, ou explicando, né? Dizendo o que ela faz. Enter. Vamos ver. Então ele está lendo todo o nosso código e está lá. Eu posso só copiar na fé e colar lá no nosso projeto e depois a gente vai lendo de lá? Você pode, se der errado, você tá com 2 devs aqui pra gente tentar descobrir o que aconteceu. Então tá tranquilo. Olha lá, não, eu acho que eu vou ler daqui, que ficou legal, gente. Tá bonito o Gemini, tá muito legal. Olha só. Então, o Express são os imports. Ele falou assim, ó, conecta o banco de dados utilizando a string de conexão fornecida como variável de ambiente. Checa, foi isso que a gente Check, fez. certo. Depois, aqui no app igual a Express, permite que o servidor interprete requisições no corpo JSON. Perfeito, tá Check. funcionando. Check. Opa. Inicia o servidor na porta 3000. Check? Sim. Opa. E exibe uma mensagem no console. Pô, Também tá Sim, certo. também tá certo. Função assíncrona para buscar todos os posts do banco de dados. opa, Peraí que agora... Ju, função Função Não, assíncrona. essa aí eu posso pedir mais pro Gemini? Se Olha, você eu vou copiar. quiser, pode. Manda ver. Na fé, vamos na fé, gente. Ó, então eu vou colocar todas as linhas, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Ele inseriu vários comentários antes de cada instrução. Entretanto, eu quero saber mais sobre isso aqui, ó. Função assíncrona. Vamos voltar lá no Gemini. E vou falar assim, ó. Aqui no Gemini, não ali em cima, no prompt. Estou estudando JS e gostaria de entender para que servem as instruções async e await em um código. Await. Await. A gente tem que ajudar o Gemini. Também não é. Campanha teclado para o quê? Teclado, cara, se eu falar real, é que esse computador não é o meu, gente. Sei. complicado. Todo deve dar essa justificativa. Roda Não me venha das com essa. 8 da manhã às 10 da noite, esse computador não. Então, estudando JS, gostaria de entender. Você pode tentar fazer com que seja uma explicação sucinta, né? Explique em uma linha, não faça sei. a explicação. Não, explique em uma linha, em uma frase, né? Explique em uma frase. Explique em uma frase o que cada função faz. Cada função ou cada instrução faz, né? Bom, mas como o que você é cada um faz, usuário né? O que cada talvez não faz. saiba disso, não tem problema mandar aí pro Gemini com alguma palavra que talvez não seja a mais correta pela literatura. Posso dar um enter? Pode. Vamos testar. Então eu quero saber para que serve async e await. Uma Então ele função trouxe aqui, ó. retornará uma promise, beleza. Significa que a função pode levar um tempo para ser executada, como uma requisição a uma API.
Então ele já, acertou e não bloqueará a execução do restante do código. Ou seja, algumas coisas que a gente faz, alguns processos, eles não são síncronos. Ou seja, eles não acontecem ao mesmo não tempo, acontecem um seguido do outro. Por exemplo, uma conexão a um banco de dados pode levar, por mais que pareça pra gente muito, muito, muito rápido, não é síncrono. Enquanto está acontecendo isso, pode levar algum tempo. Ou seja, então nesse caso o JavaScript tem que separar esse processamento para acontecer em outro lugar, para o resto do código não ficar bloqueado. E aí quando os dados retornam, retornou, aí retornou aqui, esperou acontecer, tudo voltou, aí resume a execução do código. O que ele tá falando do async, do await? Do await, né? O await ele falou assim, ó, essa palavra-chave é usada dentro de uma função assíncrona, marcado com async, igual a gente viu, para esperar que uma promise seja resolvida. Antes de continuar a execução. É como uma pausa na função. É exatamente isso. Pausa aquela função aguardando o resultado, mas não bloqueia o restante do código, não pausa o código todo. Ou seja, seu sistema ele continua rodando, ele não fica bloqueado. Tem vários detalhes sobre... eu vou deixar mais... A gente vai deixar links sobre isso. Tem um artigo bem legal da Alura sobre async await. Que explica um pouco mais, porque a gente começa a entrar aí na parte de processamento mais, assim, como o processador funciona. Então, o que a gente precisa saber aqui, que async await, a gente avisa lá no começo da função, olha, essa função aqui, dentro dela, alguma parte dela, você tem que esperar terminar de acontecer. É tipo tá com os amigos em casa, pra todo mundo jogar videogame, aí você liga pra pizzaria, você não vai ficar parado esperando a pizzaria trazer a pizza. É assíncrono. Liguei, me traz uma pizza. Desliguei e continuei jogando com a galera. Na hora que a pizza chegar, eu continuo o processamento que estava esperando a pizza. Exato. Eu vou lá, pego as facas, corto, entrego pra galera. E agora o nosso próximo desafio é o seguinte. Quando a gente desenvolve uma aplicação, é muito comum que o nosso código fique uma bagunça. Então, olha só, eu vou deletar esse comentário aqui, que era o getID, a gente não precisa mais disso agora. Então, a gente tem um monte de código. Ó, o código do servidor tem 32 linhas. Com comentários. Com comentários. O que acontece? À medida que esse código for crescendo e novas soluções vão sendo criadas, a gente vai de 32 para 60, 100, 500, 1000 linhas de código, pronto, ninguém dá mais manutenção. E mais do que o número de linhas, Gui, que é um problema muito grave, o problema é a gente não separar responsabilidades dentro do nosso código. Por que eu falo isso? Se eu quiser alterar uma coisa que tem a ver com conexão de banco, não faz sentido eu olhar num arquivo que está falando, sei lá... Do servidor da porta do Percebe? sei lá onde, né? Então a gente vai começar a criar uma estrutura de pastas, a gente vai fazer isso de forma bem direta, bem simples, sem muita enrolação, mas a galera entenda o que nós estamos fazendo. A gente quer organizar o nosso projeto para que depois fique mais fácil de colocar novas funcionalidades nele. Até agora ele já está lindo, agora ele vai ficar incrível. Tá, a ideia é o seguinte, ó, isso é uma maturidade de desenvolvimento de software Com certeza, mesmo. com certeza. Não se trata de um código que funciona Isso. só. Se trata de um código que funcione e que seja sustentável. Perfeito. A ideia é que de alguma forma a gente consiga manter a manutenção desse código e manter a novas funcionalidades, remover ou alterar aquilo que a gente já tinha programado. Né? E a gente já tem um caminho ótimo para começar a fazer isso. O que vocês a Ju... sugerem? Então, a Ju tinha sugerido criar uma pasta SRC, que a gente criou lá atrás, até para criar o config. Vamos continuar usando essa pasta SRC para poder armazenar diferentes competências. A gente só vai criar subpastas para organizar melhor. Vamos lá. Tá. Ó, como que a gente pode pensar isso? Eu vou abordar aqui um padrão que ele é muito, muito, muito comum, você vai ver durante toda a sua vida, que vamos pensar na separação. Tem 3 pontos principais da nossa aplicação. A rota, por onde chegam as requisições. A gente tem uma função que recebe essa requisição e faz coisas com ela. E a gente tem a conexão do banco de dados com a aplicação. Então, a gente vai usar esses três pontos, responsabilidades principais para separar o nosso código. Então, lá dentro do source, vamos começar pela primeira parte, que é a rota por onde chegam as requisições. Criando uma pasta mesmo, né? Isso, vamos criar uma pasta. A gente vai chamar de routes, né? Routes. Routes é mais fácil de falar. Porque é um nome padrão. Então, o nome padrão, rotas, dentro dela, pode ser postroutes.js. Postroutes. Opa, nossa, routes ficou... routes.js. Isso, beleza. E agora tudo que está no server, que é responsabilidade de rota, a gente tem que
passar para esse arquivo e lembra que a gente falou de import e export, a gente tem que fazer com que elas sejam exportadas de um canto e importadas no outro. O legal é que os comentários que o Gemini colocou ajudam a galera a identificar as rotas, porque antes de cada rota tá escrito aí, rota para fazer isso. Opa, muito bom. Que no nosso caso a gente só tem ela, né? Exato. Mas é um exemplo bom pra gente já começar a pensar em modularização, né? Exato. Só uma pergunta, assim, que tem a ver com isso daí. Quando eu estava estudando no início da carreira, falava assim, modularização, padrões de projeto, clean code e tal. E eu ficava estruturando um monte de pasta e arquivo no início que eu não tinha nem o projeto feito. Não faz sentido, né? Não. A gente chega no momento que fala, opa, aqui eu já consigo separar algumas responsabilidades. Só faz sentido se você fazer a separação desde o início, quando você já sabe exatamente, e que não é o caso de quem está começando a estudar. Exatamente. Eu, hoje em dia, se eu for cozinhar alguma comida que eu sempre como, eu já vou direto pegando os ingredientes. Mas se eu for começar uma receita nova, eu vou ler a receita, pôr tudo ali e vou bem na mesmo manha. assim, às vezes... Nem me fala, não vamos nem entrar nessa seara. Beleza, vamos lá, gente. Ó, posso passar esse rota inteiro aqui, ó, Ctrl X, lá pro nosso arquivo de Post routes. Beleza. Então, só que o que aconteceu? App do Express não existe nesse arquivo. Então, a nossa aplicação não consegue enxergar, num arquivo do outro sem a gente falar isso explicitamente. Então eu posso importar, né, Ju? Pode importar então, Express. Import Express. From Express. From Express. Aí o E é minúsculo. Isso. E aí outra coisa importante. Quando a gente inicia o servidor, qual que é o melhor caminho aqui, eu acho? A gente empacotar tudo que é de rota, jogar para fora desse módulo, né, desse arquivo, para que o server JS possa incorporar isso no servidor. Parece misterioso, mas não é tanto. O que a gente vai fazer é criar uma função para isso. Então vamos lá no nosso arquivo routes.js, const, vamos abrir uma const aqui, const routes, igual, vai receber entre parênteses app, que vai ser a nosso parâmetro, aí abre o arrow function. Depois dele, Depois, abre chaves, tudo certinho. O que a gente tem lá no server que é de rotas? Aquele middleware que é o app.useexpress.json, a gente pode ir lá no server JS, tirar ele de lá e passar para cá. Esse qual que é mesmo? Na linha 9, pode dar um Ctrl X aí, pode inclusive levar o comentário dele junto. Opa, verdade. Os dois aqui, ó, Ctrl X. Isso, leva lá pro routes, porque isso faz parte da parte de rotas. E agora a gente pode mandar o nosso app.get também aí para dentro. Junto com o comentário dele. Tá. Ctrl X. E embaixo do app.use. Ctrl V. Beleza. Ok. Perfeito. Agora a gente tem que exportar essa função para ela poder ser importada em outro lugar. Então, lá no começo, na nossa const routes, a gente pode colocar um export default. Default. Opa! Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pouquinho diferente. Pega essa linha export default, só o export default. Pode copiar, dar um Ctrl X e leva ela lá para baixo. Tá. Lá no final do arquivo. E aí, routes. Que é uma outra forma da gente exportar. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Você viu que legal? Que você respirou assim, ó. Você já sabia o que estava vindo. Mas Beleza. viu que legal que a Ju tinha usado a palavra encapsular isso tudo pra gente jogar pra fora? Então a gente tem esse routes que vai representar tudo que dá pra gente fazer com rota. Nela já tá avisando que a gente vai usar o express.json. Nela a gente tem as nossas rotas e lá no final, quando ela montou tudo que já queria, é que a gente exporta. Quando nós formos criar novas rotas, a gente já sabe onde que a gente vai. A gente vai dentro desse routes que a gente montou aí. Boa. Então, de alguma forma, eu preciso ir lá no server e usar. Isso. Falar assim, olha. Isso. A gente tem que ir lá. Mas vamos fazer o seguinte, volta um pouquinho lá na rotas, no post routes. Lembra que a gente falou de 3 coisas. Rota, a lógica de receber requisição, que é diferente da rota, receber requisição e enviar a resposta, e a do banco. Vamos trabalhar agora nessa lógica de requisição e resposta. Também temos um padrão para isso de pasta, de divisão, né, de responsabilidade? Temos. Então, antes de qualquer coisa, vamos abrir um novo caminho para isso lá no nosso source, abrindo uma nova pasta e chamando de controller, que é também um nome padrão. No plural, né? Controller pode ser, Uhum. Controllers.
Isso. E aí dentro de controllers, um arquivo, posts controller.js. Eu só posts. Isso. Posts controller. Controller.js. Beleza. O controller, ele também é uma camada padrão, onde, nesse caso, no caso da arquitetura da nossa API, a gente vai passar para dentro toda a responsabilidade de lidar com as requisições e as respostas. Ou seja, o que a gente tem lá no nosso server JS, server JS não, que está aí no routes mesmo, que cuida dessa parte. Res.status, get todos os posts, isso. Tudo que é a partir de async, res, até o final é responsabilidade a gente vai passar essa responsabilidade para o controlador. Tá, então até onde está o parênteses, vou dar um Ctrl X. Pode dar um Ctrl X, vai ficar meio esquisito, porque ficou uma vírgula aí. Lá no posts controller, vou dar um Ctrl V. Isso aí. Beleza. E agora a gente tem que exportar. Primeiro a gente cria uma função, né? Vamos colocar todo esse código dentro de uma função para ficar organizado. Tá. Então, lá no topinho... Chama de beleza, function? Pode chamar de function mesmo. Async function. Pode chamar listar posts, listar todos os posts. Listar posts. Só que você criou com L maiúsculos, não é do padrão do JavaScript, isso. Listar posts. Isso, listar posts. E aí, sim, o que ele recebe? Requisição e resposta. Tá. Ctrl X, desse aqui a gente passa para cá, né? Vamos ver se vai colar direitinho. Só ficou um parênteses a mais ali. E agora a gente não está criando mais uma arrow function, então tem que apagar a arrow function ali da linha 1 também. Tá. Então não temos essa arrow function. Perfeito, aqui. perfeito. E esse aqui tira, né? Esse aí tira e o outro tira também. Ok, então agora o que a gente tem? A gente passou a responsabilidade de listar os posts para o controlador, que vai receber a requisição, executar a função get todos os posts, que também sumiu, mas tudo bem, a gente vai lidar com isso, e enviar a resposta. Então, esse res status 200 está tudo certinho. A gente precisa exportar essa função também. Nesse caso, você consegue dar um export nessa Antes do função. export, Gui, você pode apagar essa última chave que abriu e fechou. Ela era mais um resquício daquilo que a gente tinha lá quando nós copiamos a função. Essa daqui, né? Isto. Lá no topinho, antes do async, você pode colocar um export. E aí também é uma forma de a gente exportar. Export, async, function, listar posts, etc. Ok. E onde que a gente tem que executar essa função? Aqui, ó. Então Exato. a gente recebeu aqui, só que a gente tem que trazer, né? Isso. Se você escrever listar posts aí, vamos fazer um teste. Escreve aí, listar posts, ele localizou. Aê! Só que ponto .js. Você tá sabido, hein? Caramba, a gente já sofreu com isso, hein? Aí, tá quase tudo arrumado. A gente já separou a rota, a gente já separou o controlador, que vai lidar com a requisição e receber a resposta. E agora, o que a gente tem que fazer é separar a parte que conecta a nossa aplicação com o banco. Última separação, última camada, lá no nosso source. Essa camada, a gente vai chamar ela de models. Lá no source, abre uma pasta. Models. E dentro de models, que também é o nome padrão. Post. Tava vendo se ele já ia pegar Pode ser aqui a model nossa mesmo, lógica. pode ser model mesmo. Post model. Isso, porque é o modelo do post. Tudo isso eu te convido a pedir para o Gemini te dar uma ajuda com os conceitos, que vai te ajudar muito, porque todas essas camadas são camadas padrão nesse tipo de aplicação que a gente está criando. Essa estrutura, model, controller, rota, uma estrutura muito padrão, você vai ver ela a vida toda, não vai? Vai a vida não toda. Não estamos mentindo. Isso você vai usar para sempre em projetos diferentes. Na verdade, muito do que a gente está trazendo aqui vai se repetir em diferentes projetos. Por isso que a gente está se preocupando em trazer esses conceitos para você. Boa. Então, ó, essa função get todos os posts aqui, eu posso tirar ela daqui, né? Do servidor. Isso. E jogar lá no post model. Post model. Aí é uma função que eu preciso exportar, então export. Você tá ninja já. O cara já tá sabendo. Já vou até alterar o LinkedIn para Node Developer. Aí isso daqui eu vou precisar passar no listar post, no tem post uma. controller. Aí o model tem um detalhe aqui. O model é a camada que faz a conexão da nossa aplicação com o banco. Então aí a gente tem que, lembra da nossa dbconfig? Lembro que é esse aqui, né? É o conexão, né? Conectar ao banco.
Isso aqui vai ficar lá no model também. Exato, conectar ao banco fica lá no model. Boa, então... Você tá vendo o tamanhinho que tá ficando o nosso server? Não tá sobrando nada lá. É. JavaScript, a gente que é JavaScripteiro, a gente gosta assim. Módulo bem pequeno, função bem pequeno, arquivo com 2 linhas. Eles gostam, eles gostam. Viu? Padrãozinho do JavaScript. Boa. Beleza. Aí, ó, deixa eu ver o que tá faltando. Porque eu trouxe esse post model para cá, o get todos os posts. Né? Temos ali a conexão com o banco de dados. Aonde exatamente eu estou usando ele? Lá no controller, né? Ó, get todos os posts. Eu vou precisar falar que esse get todos os posts vem lá de model, né? Isso. Tá, então vou ter que falar aqui, ó. Deixa eu colocar get todos os posts. Ah, agora sim, ó. Get Aí, ó, todos os Faltou posts. só o JS .js lá no final. E executar a função. .js e aqui nós temos uma função. A gente vai Abre executar e essa fecha função. parênteses. Isso. O controller, eu acho que ele está certinho. A gente está devolvendo o nosso resstatus, ok? A nossa rota também. Perceba que na linha 8, a gente não está executando o listar posts, está certo. Você não executa, não coloca Aqui a gente só quer indexar qualquer função que vai ser chamada quando bater nessa rota. Agora o model é onde a gente faz a parte da conexão. Ok, a gente já tem modelo, não, a gente já tem controlador, a gente já tem rota, modelo. Tá quase tudo do modelo já tá pronto. A única coisa que eu acho que tá faltando pra gente aí É a gente importar esse e conectar ao banco, É né? verdade, É verdade. que ele não tá no DB, né? Vamos Eu vou pegar ele tirar- que tava lá no server primeiro. eu vou tirar ele daqui, lá no post model, ó, vou dar um enter na linha 1. Vou chamar assim, Se bem que, se eu chamar ele aqui de novo, dá certo? Cola ele aí. Conectar... Opa, foram 2. Conectar... Ih, não achou. A gente vai ter que Tentamos. trazer ele na mão mesmo, né? Vamos Tentamos. trazer na mão. Ainda Então, bem que vamos ele lá. tá na área de transferência. Então, beleza, ó, from... Import, É verdade. Import, tô no Python. import, conectar ao banco. Ele perdeu mesmo. Ao banco. Agora achou. Mais um preencheu. From, ele tá na pasta de... Ele tá dentro da mesma pasta. Então, a gente tem que... Ponto barra. Ponto barra para sair da config, pasta. Entra na pasta dbconfig. config, dbconfig.js. bconfig.js. Agora a Isso. gente já importou, o que tá chamando conectar ao banco aí tá funcionando. Agora a gente precisa linkar as nossas rotas lá no arquivo do servidor. Como que eu Isso. falo, por exemplo, que esse app aqui, a gente vai utilizar todas as rotas que a gente tem no projeto, né? Que no caso aqui são essas aqui. Então, a gente criou essa função. Lá na rotas, lá no post routes, a gente criou uma função, lembra, para empacotar todas as Isso. rotas? E ela precisa aqui Ela receber o app, né? precisa receber um app que nesse momento a gente não sabe qual é, mas a gente importa o nosso routes aí lá no começo. Vou colocar Depois- aqui, ó, routes, vamos ver se ele vai trazer certinho. trouxe ponto JS. Routes.js, Isso. Agora é só a gente iniciar, só a gente executar essa função, passando para dentro dela o app, que é o que ele espera, né? que é justamente onde está guardado toda a lógica do Express. Assim E aí? que eu subir o servidor, pode executar lá, Ju? Olha, Gui, o negócio tá ficando cada vez mais complexo, então enquanto você executa, eu vou torcer aqui para dar tudo certo. À medida que a gente tá avançando, vai... Recarrega. Aê! Deu bom, Certinho, aí, puxou ó. do banco. Quem que a gente tem aqui, ó? Gato panqueca. O Gato. gato panqueca. E de novo, a nossa vantagem agora não é desempenho do software, nada disso. É que ele tá organizado para quando a gente chegar na aula 4 e começar a acrescentar mais funcionalidades, isso ficar mais fácil pra gente. A gente fez bastante ida e volta com código, importou, exportou. A gente vai te dar o código pronto dessa aula para você conferir e fazer um depara se você precisar. O importante é você saber que nós separamos a nossa lógica em 3 responsabilidades principais, que é muito, muito, muito padrão nesse tipo de aplicação, e que a gente importou e exportou funções de um lado para outro para que essas partes possam se conectar e as funções serem executadas. Basicamente, foi o que a gente fez aqui. Eu não explicaria melhor do que isso. É isso aí. Estamos chegando ao final aqui da nossa terceira aula da Imersão Dev, onde a gente tem o nosso código já conectando com banco de dados, com modularização, e a gente elevou bastante o nível Muito. aqui de engenharia de software, né? De maturidade da jornada de uma pessoa desenvolvedora. Exatamente. Seu código não vai só funcionar, ele vai funcionar com estilo. É isso que a gente fez aqui. Muito obrigado, Ju, muito obrigado, André. E olha só, amanhã a gente tem desafios ainda mais incríveis, tá? A gente vai, de alguma forma, manipular as informações que estão lá no banco de dados, inserindo novos posts, atualizando,
editando, fazendo um monte de coisa bem legal. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Não se esqueça que, para que você tenha acesso ao certificado da imersão, é necessário que você assista a 5 aulas. Nós estamos na terceira, falta pouco, mas 2 aulas você vai ter acesso ao certificado da imersão e faça parte da nossa comunidade no Discord. Utilize o Gemini como assistente para que ele te auxilie em algumas dúvidas. Mas por que essa abordagem de código é melhor, é pior? Por que isso aqui faz sentido, não faz? O que essa linha de código aqui está fazendo? Tudo isso eu tenho certeza que ele vai te ajudar de uma forma muito mais legal, tá bom? Então, te espero amanhã na 4ª aula da Imersão Dev com o Google Gemini.